em que época Apocalipse deveria se cumprir? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Será que Apocalipse deveria se cumprir lá no século I, na época de João? Ou será que Apocalipse deveria se cumprir centenas ou milhares de anos depois da época de João? Eu quero iniciar a nossa primeira aula, pessoal, estabelecendo 2 pontos fundamentais que vão nos ajudar a detectar a expectativa de João quando ele registrou as profecias de Apocalipse. O primeiro ponto é quando e o segundo é como. Em outras palavras, as profecias que Deus revelou a João aconteceriam quando? E essas profecias devem ser interpretadas como? Ou seja, qual é a maneira correta de entendê-las? Esses são 2 pontos fundamentais. E pessoal, por incrível que pareça, essas 2 perguntas são respondidas logo no começo de Apocalipse. Não é à toa que a palavra Apocalipse, que vem do grego apokalipsis, significa exatamente revelação. Deus entregou para João essas profecias para revelar e não para deixar escondido as coisas que haveriam de acontecer. Tá joia? Apocalipse significa revelação. Então, qual é a expectativa do apóstolo João? Ou seja, quando João escreveu o Apocalipse, qual que era a intenção que ele tinha? Antes da gente descobrir a intenção que João tinha, irmãos, vamos olhar para o público a quem João escreve, ou seja, para os destinatários da carta de Apocalipse. Observe comigo que João especifica logo na introdução da carta 7 cidades ou 7 igrejas, né? Ele diz: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ok? Então temos aqui 7 igrejas na província da Ásia. Na sequência, lá no versículo 11, ainda do capítulo 1, note que os nomes de cada uma delas são mencionados. Escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ok? Então aqui, pessoal, nós temos 7 cidades e nós temos 7 igrejas. Note, não são cidades imaginárias nem igrejas imaginárias. São cidades de verdade e são igrejas de verdade que existiram no século I. Uma outra informação importante é que ainda no capítulo 1, João revela o contexto em que essas igrejas estão inseridas. E o contexto é de perseguição e tribulação. Ele diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ok? Então note, nós temos aqui igrejas que estão passando por tribulação. E a razão do sofrimento, a razão da tribulação é justamente a pessoa e a palavra de Jesus. Eles estão sofrendo por causa do evangelho, e João também. Então, resumindo esse ponto antes de prosseguir com o nosso estudo. Quem é o público a quem João escreve? Resposta: João escreve para igrejas reais que viviam em cidades reais do século I e que estavam enfrentando perseguições terríveis por causa da fé em Jesus. Agora, diante disso, pessoal, o que João espera desses irmãos? Ou seja, o que João quer que esses irmãos saibam? Isso vai ficar bem claro para nós logo no início do versículo 3, do capítulo 1 ainda. João vai falar assim: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Perceba que João espera 2 atitudes desses irmãos, que são essas 2 palavras que estão sublinhadas aí. A primeira atitude que eles deveriam ter é de ouvir essa revelação profética. E a segunda atitude é de guardar no coração essa revelação que eles haviam ouvido. 2 atitudes fundamentais e importantes João espera da parte desses irmãos. Ok, pessoal? Posto isso, será que João esperava que as profecias se cumpririam na sua época? Ou será que João
imaginou que essas profecias seriam cumpridas centenas de anos depois, centenas ou até milhares de anos mais tarde? Bem, vamos deixar que o próprio texto responda a essa pergunta. Observe comigo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que, em breve, devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. E mais, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Perceba, pessoal, há duas expressões fundamentais, expressões chaves aqui no texto sagrado. João utiliza a expressão em breve e João utiliza a expressão o tempo está próximo. E essas duas expressões, irmãos, indicam que o cumprimento estava realmente se aproximando. João não esperava que essas profecias se cumpririam muito mais tarde, muito depois da sua época, ok? Agora eu quero mostrar para vocês outras passagens da Bíblia que vão utilizar essas mesmas expressões que João utiliza aqui em Apocalipse. Observe Mateus 26:18. E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Note, Jesus disse, o meu tempo está próximo. Quando Jesus disse isso, pessoal, ele quis dizer que o seu tempo, a proximidade do seu tempo, demoraria milhares de anos ou centenas de anos? É óbvio que não. Quando Jesus disse que o seu tempo está próximo, realmente estava próximo, realmente estava se aproximando. Depois temos Mateus 24:32. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Observe. Quando os ramos da figueira começam a se renovar e quando as folhas da figueira começam a brotar, é sinal do quê, pessoal? É sinal de que o verão está chegando e não sinal de que o verão vai levar centenas de anos para chegar. Mais um exemplo, João 2:13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Note, a Páscoa dos judeus não levaria centenas de anos para chegar. Jesus foi para Jerusalém porque a Páscoa estava se aproximando, estava perto, ok? Então note que quando João diz que o tempo do cumprimento das profecias estava se aproximando, ele quis com isso dizer que realmente estava se aproximando. Não demoraria centenas de anos, mas se cumpriria na sua própria época, ou seja, no século I. Portanto, a expectativa de João é de que o cumprimento das profecias reveladas por Deus em Apocalipse chegaria em breve, isto é, no século I. Outra prova disso, pessoal, é que João ele não apenas começa a carta de Apocalipse falando desse jeito. Ele também termina a carta de Apocalipse usando a mesma expressão. Note comigo. Esse é o versículo 6 do último capítulo. Ele vai dizer: então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, devem acontecer. Esse detalhe é muito importante. Agora, observe outro detalhe igualmente importante. Todos conhecem o livro de Daniel, lá do Antigo Testamento. E nós sabemos, pessoal, que o livro de Daniel também é uma literatura apocalíptica. Ela se enquadra nesse gênero apocalíptico. Mas perceba, depois que Daniel recebe as revelações da parte do Senhor acerca do futuro, um anjo chega até Daniel e diz o que para ele? Ele fala assim para Daniel: Daniel, sela as palavras desse livro. E por que o anjo mandou Daniel selar as palavras que ele tinha acabado de receber por revelação? E a resposta é que aquilo que Daniel tinha recebido, pessoal, levaria muitos e muitos anos para se cumprir. Por isso que ele deveria selar. Agora note que quando João recebe as revelações de Apocalipse, ele não recebe a ordem para selar. Muito pelo contrário, João recebe a ordem para não fazer isso.
João ouve, olha, João, não cele essas palavras. Mas por que João não deveria selar? Porque o cumprimento daquelas palavras estavam se aproximando. Vamos ver a diferença? Vamos ver o contraste dessas duas passagens bíblicas? Observe comigo Daniel 12:4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. Então, em outras palavras, o que está sendo dito para Daniel é o seguinte: Daniel, pode selar esse livro porque muita coisa ainda tem que acontecer até o cumprimento delas. Pode selar, muitos séculos, muitos anos ainda vão chegar, ainda vão passar até que tudo isso se cumpra. E aí do lado vocês estão vendo um livro selado. Agora note o contraste, irmãos, com o que João ouve. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, ok? Então João não deveria selar. O cumprimento das revelações de Apocalipse estava se aproximando. João não deveria selar o livro, diferentemente de Daniel, ok? Então essa é outra prova que mostra que o cumprimento estava realmente se aproximando. Assim, pessoal, nós concluímos essa primeira mini aula sobre o Apocalipse com as seguintes informações que foram aqui ditas. João escreve para 7 igrejas reais do século I. Essas igrejas estavam sofrendo perseguição por causa de Jesus. João, então, instrui as igrejas a ouvir e guardar o que está sendo revelado. As profecias deveriam se cumprir em breve, na época deles, no século I. E por isso, João não deveria selar as palavras proféticas de Apocalipse, ok? Então, voltando à pergunta que foi feita no início da aula, quando que as profecias de Apocalipse deveriam se cumprir? Resposta: no século I da era cristã, ou seja, na época do próprio apóstolo João. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.